Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre a Torre. Você aí conhece o país chamado Jordânia? O arqueólogo John Oleson, da Universidade de Vitória, no Canadá, encontrou na Jordânia uma peça em que acredita-se que é a peça mais antiga de xadrez encontrada em toda a história. Através de testes científicos, foi comprovada que essa peça tem mais de 1.300 anos de história. Ao longo da história, a torre manteve o mesmo movimento. Ela pode andar para frente, para trás, para a esquerda e para a direita. Chamamos esses movimentos de vertical, de cima para baixo ou de baixo para cima, e horizontal, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. A torre pode andar nessas direções quantas casas livres tiverem. Por exemplo, se tiver um peão preto aqui em D6, será que esta torre pode chegar até a casa D7? Não, pois as torres não pulam peças. A única peça do xadrez que pode pular outras peças é o cavalo. Você aí sabe qual peça preta esta torre branca pode capturar agora? Muito bem, o cavalo preto que está em G4. Para entender melhor como a torre movimenta e captura, vamos realizar alguns exercícios? Estamos no site chess.com. Vamos clicar em lições. Agora devemos clicar em como as peças se movem. Vamos encontrar agora a torre e clicar. As lições do site chess.com iniciam com um vídeo em que o narrador desse vídeo é o Krikor Mekhtarian, um dos melhores jogadores de xadrez do Brasil. Vamos começar os exercícios? A torre pode se mover para frente, para trás e para os lados como uma dama. No entanto, ao contrário da dama, a torre não pode se mover na diagonal. Começar desafios. Primeiro desafio. A torre quer viajar para cima e alcançar o outro lado do tabuleiro em um único lance. Consegue encontrar esse lance? Sim, muito bem. A torre de G1 vai até a casa G8. Ótimo, conseguimos. Vamos para o próximo exercício. A torre gostaria de visitar uma das 4 casas dos cantos do tabuleiro. Consegue achar a casa do canto para onde esta torre pode ir neste momento? Sim, muito bem. A torre que está em G8 vai até a casa A8, um canto do tabuleiro. Excelente! Próximo exercício. Ambas as torres querem andar lateralmente para a direita até o outro lado do tabuleiro. Qual das torres pode alcançar o outro lado em um único lance? A nossa torre, que está na casa A5, não consegue andar para a direita até o outro lado do tabuleiro, pois tem um rei no meio do caminho. A torre não consegue pular peças, nem da mesma cor e nem peças adversárias. A única peça que pula no xadrez é o cavalo. Então, precisaremos movimentar a torre de A3. Vamos levá-la até a casa H3. Fantástico! Próximo exercício. Ambas as torres querem alcançar a casa superior direita, mas apenas uma torre pode viajar até lá em 2 lances. Qual das torres? Então, nós precisamos colocar uma das nossas torres na casa H8. Qual de nossas torres consegue alcançar esta casa em apenas 2 jogadas? Vamos tentar primeiro com a torre que está em H1. Ela pode ir para a casa G1, depois casa G8 e finalmente chegar até H8. Isso leva a 3 lances. Vamos agora analisar com a torre de A7.
Em uma jogada, conseguimos chegar até A8 e na nossa próxima jogada, podemos chegar até H8. Então, é essa torre de A7. Vamos movimentar até A8. Muito bem, conseguimos. Na próxima jogada, nós poderíamos colocar essa torre na casa H8. Último exercício do site chess.com. A torre no canto inferior direito está bloqueada pelas suas próprias peças. A torre quer ir para o canto inferior esquerdo em apenas 2 lances. Então, a torre precisa chegar até a casa A1 em apenas 2 lances. Consegue mover outra peça para abrir o caminho para a torre? E aí, qual peça precisaremos movimentar para que a torre chegue em apenas 2 lances até a casa A1? Muito bem, devemos colocar o nosso rei de G1 na casa G2, abrindo espaço para a torre chegar até a casa A1 na próxima jogada. Agora estamos no site Lichess. Vamos fazer os exercícios da torre deste site. Vamos em Aprender, Básicos do Xadrez, As peças do xadrez. Vamos clicar em Torre. A torre é uma peça poderosa. Você está pronto para comandá-la? Vamos lá. Clique na torre para levá-la até a estrela. Pegue todas as estrelas. Quanto menos movimentos você fizer, mais pontos ganhará. Então, nós precisamos capturar essas estrelas com o menor número de movimentos possíveis. Quanto menos movimentos você fizer, mais pontos ganhará. Novamente. Use 2 torres para acelerar as coisas. Último exercício do site Lichess. Use 2 torres para acelerar as coisas. Conseguimos! Você aí sabe qual o valor relativo da torre? Aquela nota de 0 a 10. Muito bem, a torre vale 5 pontos. Vamos ver para quantas casas a torre consegue andar se ela estiver no centro do tabuleiro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 casas. E se a torre estiver na lateral do tabuleiro? Por exemplo, casa A4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 casas também. E se a torre estiver no canto do tabuleiro, por exemplo, na casa A8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 casas também. Agora vocês conhecerão o jogo pré-enxadrístico Torres Famintas. Para vocês treinarem em casa, coloquem 2 torres brancas na casa A1 e a outra na casa H1. Os peões pretos devem ficar na fileira de número 7. Peças brancas começam e a torre já pode começar capturando algum peão preto. Você aí consegue encontrar? Muito bem!
A torre de H1 pode capturar o peão de H7. Ou a torre de A1 poderia ter capturado o peão de A7. Para os peões vencerem este jogo, um peãozinho precisa chegar até o final do tabuleiro, em qualquer casinha da fileira número 1. E para as torres ganharem, elas precisam capturar todos os peões. Elas estão muito famintas. Os peões pretos avançam e a torre captura. A torre de A1 vai até a casa A7, capturando o peão. Peão avança 2 casas. Os peões estão tentando chegar até o final de qualquer maneira. Torre captura. Peão avança. Torre captura. Opa, muito cuidado. Esses peões pretos estão a 3 casas da vitória. As torres precisam tomar uma atitude urgente. A torre que estava na casa B7 vai até a casa C7, atacando a coluna que este peão preto está. O peão preto avança, pois este peão que está em D4 está defendendo o peão de C3. Se a torre resolver capturar o peão preto simplesmente capturará a nossa torre. Então, após esse lance, a outra torre branca vai para a casa G3, com a intenção de, se este peão preto de D4 avançar, a torre poderá capturar este peão. Porém, peças pretas colocaram uma defesa neste peão de D4. A torre branca vai até a casa D3, bloqueando o peão que está em D4. E agora, se esse peão preto avança, a torre branca de D3 poderá capturar o peão. O peão que estava em F7 avança. Esses peões estão tentando chegar até o final. A torre vai até a casa D1. O peão de E5 avança e agora a torre pode capturar o peão de D4. O peão vai para a casa E3 e agora a torre vai para a casa D1, só aguardando o avanço do peão. O peão avançou e a torre bloqueia o peão indo até a casa E1. O peão que estava em F5 avança e agora a torre captura. Peão ataca a torre e a torre bloqueia o peão novamente. O peão que está na coluna C avançou, a torre capturou e agora peão avança, torre captura e as torres ganharam. Você aí sabe realizar o roque? O roque é o único movimento especial em que 2 peças serão movimentadas de uma só vez. Existe o roque pequeno e também o roque grande. O roque pequeno tem 2 casas entre o rei e a torre. E o roque grande tem 3 casas entre o rei e a torre. Porém, o roque é feito da mesma maneira, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. No roque pequeno, o rei anda 2 casas para o lado, a torre passa pelo rei e cai na casinha ao lado dele. E no roque grande? É feito da mesma maneira. Vamos ver a continuação deste jogo. Bispo atacou o cavalo. Peão A3. Dama desenvolveu para a casa D7. Torre branca para a casa E1. E agora pretas poderá realizar o roque grande, colocando o rei 2 casas para o lado, até a casa C8. A torre passa pelo rei e cairá na casa D8. Muito bem. E para que serve o roque? Número 1. O rei fica mais protegido na casa G1, defendido pelos seus peões. A torre sai do cantinho do tabuleiro e vai para o centro do tabuleiro. E quais são as regras para realizar o roque? Existem 4 regras para realizar o roque. Número 1. Este deverá ser o primeiro lance do rei. Se ele tiver sido movimentado anteriormente, o roque não poderá ser feito, nem o roque pequeno e nem o roque grande. Número 2.
Este deverá ser o primeiro movimento da torre que você utilizará para realizar o roque. Número 3. Nenhuma peça adversária poderá estar atacando a casa em que o seu rei está, a casa em que o seu rei vai passar ou a casa em que o seu rei vai parar. Isso também serve para o roque grande. Regra número 4. Não pode ter nenhuma peça entre o rei e a torre que você utilizará para realizar o roque. Você aí sabe o que são mates elementares? Mates elementares são checkmates realizados com poucas peças. Existem 6 níveis e hoje eu vou mostrar para vocês o nível 1 e o nível 3. Para isso, eu vou até o site Lichess, ferramentas, editor de tabuleiro. Limpar o tabuleiro. Uma torre branca na casa 1, uma torre branca na casa H1, rei branco na casa E1 e rei preto na casa E4. Vou clicar em continuar daqui, jogar contra o computador. Eu serei brancas, vou colocar o nível máximo, nível 8, e clicar no rei branco. Este mate é conhecido como mate da escadinha também. As duas torres vão se comportar como pés subindo a escada para empurrar o rei preto para a lateral do tabuleiro e conseguirmos realizar o checkmate. Uma torre faz um muro, a outra torre ataca o rei. Porém, o rei já foi para a casa D5. Este rei preto está nos ajudando, indo para a lateral do tabuleiro, sem precisarmos empurrá-lo, forçar este rei. Vamos à casa A4, pé direito, pé esquerdo. Uma torre fez um muro e a outra ataca o rei. O rei preto foi até a casa B6, pois ele está atacando a casa A6, que é uma casa que eu gostaria de colocar a minha torre, que está em A4. Então, eu falo tchau para esse rei preto, para depois colocar a minha torre em G6. G6. Agora a torre de H5 vai para a casa H7. Veja, uma torre depois da outra. E na próxima jogada eu tenho checkmate. Você aí consegue encontrar checkmate para peças brancas? Sim, isso mesmo. Uma torre faz o muro e a outra ataca o rei. Checkmate. Agora nós vamos para o mate elementar, uma torre e rei versus rei. Ferramentas, editor de tabuleiro, limpar tabuleiro, uma torre, um rei e o rei adversário na casa E4. Continuar daqui, jogar contra o computador, nível 8, nós somos brancas. A torre começa fazendo o muro, porém o rei branco precisará estar sempre auxiliando essa torre. Próxima jogada, torre casa C3, criando esta área e o rei preto está dentro. O rei preto atacou a nossa torre e agora o nosso rei vai para a casa D2 para defender a torre. Agora a nossa torre pode ir para a casa D3, diminuindo o espaço deste rei preto. Podemos diminuir ainda mais. Você sabe qual a melhor casa para a torre branca? Muito bem. Casa E3, diminuindo ainda mais esse espaço. Nós gostaríamos de colocar a torre em E4, porém o rei preto iria capturar a nossa torre. Então podemos avançar o nosso rei para defender a casa E4 na próxima jogada. Não podemos colocar a torre agora, senão esse rei vai ter opção. Então, neste momento, nós podemos avançar o nosso rei novamente.
Agora, podemos colocar a torre na casa E4, diminuindo o espaço desse rei preto. Podemos avançar novamente a nossa torre branca. E agora, seria muito bom colocar a torre em F5 para diminuir ainda mais o espaço desse rei preto e conseguir levar este rei preto para a lateral do tabuleiro, para que consigamos realizar o checkmate. Vamos colocar o nosso rei na casa E4 para que ele possa atacar a casa que nós queremos colocar a torre. Podemos agora colocar o rei na casa F4 para que ele defenda essa casa. Agora colocaremos a torre, que não poderá ser capturada pelo rei preto, pois o rei preto não pode ir até a casa F5, pois o nosso rei branco está atacando. Podemos, então, prender este rei preto na lateral, colocando a nossa torre na casa G5. Vejam que a torre cria um muro em que não deixa o rei preto fugir desta área. Rei branco avança. Avança mais uma casa, pois vamos diminuir mais uma vez. Será a última antes do mate. Torre na casa G6, está protegida pelo rei, tranquilo. Agora nós vamos colocar o nosso rei na casa F7 para que ele possa atacar essas três casas. Nós gostaríamos de colocar a torre em H6 e tentar realizar um mate, porém o rei vai capturar a nossa torre. Então podemos simplesmente passar a vez, fazer um lance em que o rei preto ficará em uma casa melhor para que a gente consiga realizar um mate. Então podemos colocar a nossa torre em F6. O rei só tem a casa H8. Veja a importância do nosso rei branco, atacando as casas G6, G7 e G8. E agora a nossa torre pode realizar checkmate. E aí, você já conseguiu encontrar a melhor casa para a torre ir? Muito bem. Casa H6, checkmate. E você aí, gostou de conhecer a torre? Espero que sim, que vocês possam treinar, jogar com seus familiares, amigos. Até a próxima. Tchau, tchau!